Sejam muito bem-vindos a mais um episódio, o quarto da Investida na Bolsa, o podcast que aborda vários temas sobre bolsa de valores, investimentos, finanças pessoais, renda extra. Serão estes aqui os 4 eixos que vão marcar os temas que iremos abordar daqui para a frente no nosso podcast e sobre os quais já temos vindo aqui a trabalhar e a fazer muita partilha. Agradeço a todos, a página de Instagram está a crescer, o podcast está a crescer. Janeiro foi aqui um mês em que já aconteceu muita coisa, estamos aqui no início de fevereiro, não é? Este episódio vai sair no dia 7 de fevereiro. Passou um mês e pouco, tenho a sensação que já tanto aconteceu e iremos ter a oportunidade de falar sobre isso. Como disse, a página tem crescido. Quem me segue no Instagram acompanhou que foi um mês em que tive aqui um imprevisto, tive aqui um episódio de saúde, tive a síndrome vertiginoso periférico que tem a ver aqui com uma inflamação nos ouvidos. Isso acabou aqui por ocupar parte do meu tempo, né, que tive que alocar à recuperação, né, mas felizmente tudo correu pelo melhor. Num mês que foi muito intenso, em que dediquei aqui muito trabalho à Masterclass Valor Intrínseco de Ações, isso penalizou o podcast. Em janeiro não tivemos podcast nos dias 7 e 21 como é habitual, porque o foco esteve muito em conseguir finalizar a Masterclass para entregar aqui à comunidade. Porquê? Porque era importante fazê-lo no início do ano, para garantir que nós viramos o ano com uma ferramenta e com todos os conteúdos necessários para saber calcular o valor intrínseco, o valor justo de uma ação. Será um dos temas que iremos também abordar aqui mais à frente sobre o que é em concreto esta formação e a comunidade investida na Bolsa no Telegram, que também já arrancou e já está aqui a haver muita partilha no Telegram. Deixo aqui este repto antes de entrarmos nos nossos temas. Se ainda não segues este podcast no Spotify, segue. Classifica com 5 estrelas, porque isso ajuda aqui a que ganhe mais notoriedade no Spotify, a que consiga aparecer com mais frequência a outras pessoas que também têm interesse nesta área dos investimentos, da bolsa, querem começar a saber mais, ter opções de como é que podem colocar o seu dinheiro a trabalhar para si. Eu faço o meu caminho, o meu percurso, a minha jornada. Tenho aqui já investimentos na Bolsa de Valores, entre outros, que já vamos falar aqui logo no primeiro tema deste podcast, e é uma partilha que também permite a outras pessoas perceberem que estar investido não é um bicho de 7 cabeças, não é algo que esteja apenas destinado ou possível para quem tem muito dinheiro. Não, nós podemos começar a trabalhar no nosso futuro e espero que este percurso que eu estou a fazer inspire outras pessoas e ajude a desmistificar também alguns conceitos e algumas experiências que não estão apenas acessíveis a quem já é rico. Não, podemos trabalhar e chegar lá através do investimento. O podcast está, além do Spotify, no YouTube e no Apple Podcasts. Portanto, no YouTube em concreto, podes seguir o canal da Investida na Bolsa, deixar um like no vídeo, deixar um comentário, ativar o sininho das notificações para sempre que sai um novo vídeo, tu poderes não o perder e estar sempre ao corrente do conteúdo mais atualizado que vou partilhando. Portanto, faz isso no Apple Podcasts também, classifiquem com as 5 estrelas, porque tudo isso ajuda aqui ao podcast. Como eu disse, tanta coisa já aconteceu entre janeiro e estes primeiros dias de fevereiro. O mercado tem subido, já saíram nos relatórios de contas de muitas empresas, nós estamos em época de earnings e já houve aqui muitas mexidas no mercado provocadas por esta informação que adveio aqui da informação pública sobre as finanças das empresas. Muitas delas viram o seu ano fiscal terminar em 31 de dezembro de 2022, outras têm aqui anos fiscais que não são coincidentes com o ano civil, portanto lançaram aqui o relatório trimestral, mas já tem aqui havido muitas mexidas no mercado interessantes de serem acompanhadas e debatidas. O FED e o BCE também já aumentaram os juros, portanto já muita coisa a acontecer, mesmo aqui no projeto, e tem sido aqui já um 2023 que arrancou em grande. Na página também temos crescido bem, estamos aqui com mais de 850 seguidores, um crescimento sensivelmente 200 desde o último episódio, e tem havido muita partilha de constante, regular, frequente, como nos últimos tempos um maior foco aqui nas stories, mas tenho gostado muito, como desde já tenho vindo a dizê-lo, da interação que vocês fazem, quer nas sondagens que publico, depois quer no direct, dar aqui sequência aos temas que eu lanço para o ar, e tem sido muito, muito bom. É um caminho que fazemos juntos. E então, relativamente aos temas do episódio número 4
do podcast. Tenho aqui os habituais 3. O primeiro, FIIs certificados de aforro. O segundo, regresso ao lucro nos mercados. E o terceiro, Masterclass e comunidade investida na Bolsa. Começando aqui pelo tema 1, FIIs certificados de aforro. Ora bem, então, para vos dizer que aloquei 80% do meu fundo de emergência em certificados de aforro. Porquê? Porque após analisar cuidadosamente as minhas finanças pessoais, eu percebi que não fazia sentido aqui ter 100% de todo o meu fundo de emergência parado no banco, quando grande parte desse valor poderia estar aqui a render e a gerar mais património. O dinheiro é um dos recursos que nós temos para acelerar a geração de riqueza, para obter mais património e sermos ricos. O dinheiro é um desses recursos que nós temos. Saber aplicá-lo é outro recurso. Portanto, o conhecimento é outro recurso. E depois temos aqui o fator tempo, que também acaba por ser um grande amigo e nos auxiliar muito. O efeito tempo é muito importante na capitalização dos juros dos nossos investimentos, na aceleração dos ganhos. Se eu tivesse acordado para o mundo dos investimentos há 5 anos atrás, acreditem que hoje estaria numa posição e numa situação financeira completamente diferente. E, portanto, é nesse sentido que, sendo o dinheiro um dos recursos que nós temos para poder gerar mais riqueza, eu cheguei à conclusão que não fazia sentido ter 100% de um fundo de emergência que estava mais ou menos estimado para um ano, para me custear aqui as minhas despesas. Não fazia sentido. E, portanto, quem conhece a tríade dos investimentos, composta por esta pirâmide, risco, rentabilidade, liquidez, percebe aqui que a análise que eu fiz foi, então, aplicar aqui o 80% do meu fundo de emergência em certificados de aforro, que são um instrumento de baixo risco, rentabilidade QB, interessante, a partir de agora está interessante na ótica de fundo de emergência, e de muita elevada liquidez, tal como tem que ser para o nosso fundo de emergência. Portanto, a rentabilidade dos certificados de aforro está neste momento perto da taxa máxima, sem contar com prémios de permanência, mas quem subscreve logo no início, faz a primeira subscrição, pode beneficiar logo à partida de uma taxa de capitalização praticamente máxima. Estamos a falar de 3,4%, sendo que o máximo pode ir até 3,5%. É uma rentabilidade interessante para o fundo de emergência, em concreto, devido também à liquidez. É melhor do que termos o dinheiro parado no banco, e se calhar podemos chegar à conclusão de que também não é necessário ter um fundo de emergência, por exemplo, para um ano, caso haja um entendimento, tal como eu tenho relativamente às minhas finanças pessoais, já dando aqui alguma margem de segurança. Um fundo de emergência para um ano é uma coisa que já não é o mesmo que um fundo de emergência para 3 meses. Portanto, e alocar 80% disso é diferente, como é lógico. Portanto, acho que nesse sentido tinha aqui a oportunidade e avancei. Os certificados de aforro com esta taxa de rentabilidade também podem ser interessantes para quem tem perfis mais conservadores e não quer necessariamente investir na bolsa de valores. Ninguém é obrigado a fazê-lo, pode não coincidir com os perfis de risco de algumas pessoas, nem sequer com a estratégia ou os objetivos. E, portanto, também acaba por ser aqui um produto interessante nessa ótica. O que é que são os certificados de aforro? Ora bem, os certificados de aforro são títulos de dívida pública, são emitidos pelo Estado português e funcionam como um empréstimo que nós estamos a fazer ao Estado. Emprestamos dinheiro e o Estado garante que nos devolve todo esse dinheiro que nós investimos inicialmente e, além disso, vai-nos pagar um juro. Uma diferença aqui, que é o juro, que é aquilo que é o nosso ganho, para além do capital que nós investimos. O objetivo aqui deste instrumento lançado pelo Estado, ou disponibilizado pelo Estado, é efetivamente captar aqui a poupança das famílias, colocando este produto aqui em comparação com outro que também é muito conhecido e muito utilizado, mas que tem tido uma rentabilidade tão baixa, que são os depósitos a prazo, que comparativamente com os certificados de aforro não é difícil ter aqui uma maior rentabilidade por parte dos certificados, quando dos depósitos a prazo a rentabilidade é muito reduzida, e daí que muitas pessoas tenham vindo a fazer este investimento. Como é que funcionam? Os juros são capitalizados e pagos trimestralmente. A cada subscrição que tu fazes, a partir daí, nos 3 meses seguintes, recebes os primeiros juros, depois, passados 3 meses, recebes novamente os juros. Portanto, num ano recebes 4 vezes os juros que estão
a capitalizar no teu investimento. A taxa base é uma taxa variável, 1% é sempre aqui garantido, mais a Euribor a 3 meses. Portanto, falamos aqui de um investimento que é um investimento, é renda fixa. Renda fixa neste sentido, em que tu sabes à partida qual é que vai ser o retorno do investimento, ao fim de um certo tempo. No entanto, a taxa, em concreto, ela vai ser variável porque está indexada à Euribor a 3 meses, que é a taxa a qual os bancos emprestam dinheiro a si mesmos, e esta taxa depois é que vai influenciar a rentabilidade dos certificados da Forro. Ela já esteve negativa durante muito tempo e, portanto, era 1%, em vez de ser mais, era menos a Euribor a 3 meses. O que é certo é que ela tem vindo a subir já há alguns meses e agora sim está a somar aqui aos 1% e está com uma rentabilidade muito interessante. Prémios de permanência, eles acontecem mais 0,5% a partir do segundo ano e mais 1% a partir do sexto ano. Portanto, os certificados da Forro, eles podem ser feitos no máximo, estar ali a render até 10 anos, sendo que tem aqui estas duas nuances, a partir do segundo ano e do sexto, em que há um prémio de permanência que vai aumentando e ajuda aqui a somar à rentabilidade. Portanto, quanto mais cedo fizerem certificados da Forro, aqueles que os quiserem fazer e que entendam que o devem fazer e que faz sentido para si, podem mais rapidamente começar a beneficiar deste prémio de permanência. Ao fim dos primeiros 3 meses, é possível nós resgatarmos o capital que nós investimos. Ou seja, durante este primeiro período de 3 meses, eu não vou conseguir tocar no dinheiro que investi em certificados, porque é a primeira vez que há uma subscrição, eles vão capitalizar pela primeira vez, a partir daí ficam disponíveis e eu posso inclusivamente acompanhar através de uma conta online do Aforro Net, que podem fazer e pode ser ativada depois de terem ido subscrever junto de um balcão dos CTT pela primeira vez a conta Aforro e fazer a conta Aforro e fazer a subscrição dos certificados. A partir destes primeiros 3 meses, então, como é possível resgatar parcial ou totalmente o valor que está investido, daí a elevada liquidez que eu falei. E o baixo risco deve-se então aqui ao facto do Estado, reitero, garantir o reembolso de todo o investimento que nós fazemos, mais os juros que nos vai pagar adicionalmente por nós lhe estarmos a emprestar dinheiro. A probabilidade de perdermos esse dinheiro é extremamente reduzida. Seria preciso aqui uma situação calamitosa, sendo Portugal um país da União Europeia, que está também aqui sob a vigilância do Banco Central Europeu, e reforço aqui que nem na altura em que fomos intervencionados pela Troika, pelo FMI, as pessoas perderam o dinheiro que tinham aplicado em certificados. Portanto, seria necessário uma situação ainda pior para que não fosse possível obter de volta o valor do dinheiro que temos investido em certificados. Sendo que também, como um país não vai à falência total a uma situação destas de um dia para o outro, poderíamos estar a par das notícias e, se chegasse a isso, até anteciparmos e retirarmos. Mas como disse, seria aqui necessário uma situação que teria que estar tudo de pantanas, quase para acabar o mundo em Portugal. Agora apresento aqui a evolução da Euribor a 3 meses, neste gráfico. Como podem ver, aqui em janeiro de 2020 a rentabilidade era negativa, aqui a rondar os 0,3%, continuou negativa por aqui fora, até que a partir de dezembro de 2021 inicia-se uma trajetória de subida da taxa Euribor a 3 meses. Aqui, mais ou menos a partir de julho de 2022 passa a positivo e, portanto, passa a partir daqui a somar ao 1% de taxa base dos certificados da Forro, em termos de rentabilidade, e por aqui vai, tem subido bastante num curto espaço, em poucos meses, subiu imenso e já está aqui em 2,5%. O que veio motivar aqui uma grande atenção, um grande interesse por fazer certificados. Muitas pessoas têm aproveitado esta oportunidade porque não precisam de experienciar a volatilidade dos mercados, numa bolsa de valores. O capital nunca vai abaixo daquele que investiram, portanto é sempre a somar e o risco é muito baixo.
A taxa Euribor a 3 meses está aqui também, não é indexada à taxa diretora do Banco Central Europeu, que por sua vez já está aqui nos 3%, depois de ter havido mais uma subida recente, mas acaba por também se ir norteando um pouco por a taxa diretora que o Banco Central coloca aqui em vigor. A expectativa é que continue elevada nos próximos meses e até anos. Acabou este tempo de política demasiado expansionista, com juros negativos. A expectativa em termos económicos e relativamente aqui aos juros em concretos é que se mantenham agora positivos durante os próximos tempos, porque é a normalidade. Juros negativos não é normal e, portanto, isso sim era um cenário que fugia à normalidade, mas a partir de agora espera-se que esta taxa Euribor continue positiva e, portanto, vai continuar a beneficiar quem tem os certificados, porque a capitalização vai continuar a ser interessante. Então, como e onde subscrever os certificados da Forro? Como disse, a primeira subscrição deve ser feita ao balcão dos CTT. É lá que vão criar a vossa conta da Forro. Devem levar documentos para conseguir concluir o processo logo no momento em que se vão deslocar aos Correios, nomeadamente o cartão de cidadão, comprovativo de morada, comprovativo de IBAN e de profissão. Além disso, como é lógico, também têm que levar o meio de pagamento para poderem pagar as unidades que vocês vão querer adquirir de certificados. Caso contrário, fazem apenas isso à conta e depois é que poderão fazer o primeiro investimento. O valor mínimo para a subscrição são 100 euros, máximo 250 mil, sendo que há um limite para usufruir desta capitalização de juros até 10 anos. Resumindo, por que fiz então os certificados da Forro? Em primeiro lugar, entendimento profundo sobre as minhas finanças pessoais para perceber que os 20% que ficaram em cash disponíveis no banco são suficientes para fazer face a imprevistos que possam acontecer. Reforçando também esta ideia de que, sendo fevereiro até um mês mais curto que normal, vão passar aqui 3 semanas até receber novamente o meu salário e poder voltar novamente também, se assim o pretender, a aumentar o valor que tenho em cash. Mas estes 20% já dão aqui margem de segurança para eventuais imprevistos, além de permitirem custear aqui as despesas às quais eu tenho que fazer face nos próximos tempos. Em segundo lugar, mindset milionário, um mindset de abundância, um mindset de quem não tem medo de arriscar, foco nas oportunidades e não nos obstáculos, nos receios. Com isto, agora eu tenho 90% do meu capital investido. Eu, inclusivamente, fiz uma sondagem na página da Investida na Bolsa, nas stories, para perceber até que ponto é que havia pessoas que concordavam e eram adeptas de ter 90% do seu capital investido, quer em instrumentos de renda fixa, como os certificados da Forro, capital garantido, baixo risco, quer em instrumentos de renda variável, como bolsa de valores, mais volatilidade, mais risco. É interessante ver, fiquei muito surpreendido por ver que 48% das pessoas escolheram aqui a opção faz todo sentido e sou adepto. Em segundo lugar ficou ainda não tenho esse perfil de risco, mas talvez no futuro. 25% das pessoas optaram por esta opção. Tenho dúvidas de que seja capaz algum dia de o fazer. 23%, aliás, escolheram esta opção. E, por último, não é de todo para mim. 4%. Mas ressalvo aqui que, de facto, fiquei muito surpreendido quando vi que 48% das pessoas concorda e percebe o que está aqui por trás desta ideia. Meus caros, porque dinheiro parado não leva ninguém a lado nenhum. Agora, como é lógico, isto não é nenhuma recomendação. Tudo aquilo que é dito neste podcast é uma partilha meramente pessoal. Não é para levar ninguém a fazer igual. Ninguém está habilitado aqui a fazer aconselhamento financeiro. É apenas uma partilha e o que fazemos aqui é no fundo, trocar ideias, perspectivas sobre esta área de administração do nosso capital, da forma como o investimos. Eu tenho já 90% do meu capital a trabalhar para mim e não há fórmulas secretas, não há o caminho certo a seguir, não há o caminho único que nos leva ao sucesso. Cada um tem objetivos diferentes e aplica o seu dinheiro da forma que melhor considera que vai permitir concretizar esses objetivos. Tudo isto de acordo com o seu perfil de risco, porque também não vale a pena eu ter 90% do meu capital investido
e até o esteja a fazer de uma forma minimamente ajustada com aquilo que deveria ser, mas depois não consigo dormir à noite. Porquê? Porque estou a entrar em parafuso, porque tenho medo de perder o dinheiro. Cada um tem a sua mentalidade, cada um vai fazendo o seu caminho também e vai evoluindo na forma como também procura aqui o caminho para a abundância e para a riqueza. A mentalidade joga aqui um papel importante. Eu não me importo, sinto-me completamente confortável em ter 90% do meu capital investido. Quem começou na Bolsa de Valores, estas condições nos certificados da Forro, capital garantido, baixo risco, esta rentabilidade, com boa liquidez ao fim de 3 meses, isto são pinners, digamos assim, e portanto estou contente, estou satisfeito. Aproveito para fazer aqui também uma partilha, também em linha com o mindset, que é importante passar esta nota aqui do livro Segredos da Mente Milionária. Temos aqui um princípio de riqueza que o autor partilha com os leitores, que diz o seguinte: os ricos consideram cada euro que possuem uma semente a ser plantada para render outros 100, que podem ser replantados para render outros 1000 e por aí adiante. E depois, outra frase, agora de Robert Kiyosaki, no livro Pai Rico, Pai Pobre, que nos diz o seguinte: for most people, the reason they don't win financially is because the pain of losing money is far greater than the joy of being rich. Portanto, para muitas pessoas, para a maioria das pessoas, a razão pelas quais elas não vencem financeiramente é porque a dor de perder dinheiro, o receio de perder dinheiro, é muito maior do que a alegria, o entusiasmo em tornarem-se ricas. E daí que o mindset joga aqui um papel crucial na capacidade que temos para tomar a iniciativa, tomar a ação, não ficar eternamente ali para já sem saber o que fazer ao nosso dinheiro e atados ainda aos dogmas e conceitos pré-estabelecidos com os quais nos formamos. Em segundo lugar, vamos aprendendo, mas ficar ali no limbo também não nos vai levar a lado nenhum, é exatamente o mesmo. Em primeiro lugar, perceber em concreto aquilo que temos diante de nós, quais são as possibilidades, adquirir muito conhecimento sobre cada produto de investimento e como é que ele se vai enquadrar na nossa carteira, no nosso balanço pessoal, e depois perceber se faz sentido ou não para nós. É isso que nos dá opções, é isso que nos permite ver as oportunidades e depois não ter o receio de arriscar. E porquê? Porque saber gerir risco é essencial para quem quer atingir um patamar de riqueza. Uma pessoa com mindset milionário sabe gerir risco, aprende a gerir risco. Quem tem uma mentalidade que não é uma mentalidade milionária, é uma mentalidade pobre, de classe média, convencional, é avessa ao risco. E a diferença está aqui. A diferença ao nível dos resultados a longo prazo vai estar muito aqui. Vai ser muito, muito diferente de uns para outros. Enquanto que quem tem uma mentalidade milionária informa-se o melhor possível para saber administrar o capital que tem investido, gerindo o risco associado a cada investimento e ao quanto isso representa para o seu património. No meu caso, investi então em certificados da Forro, precisamente por ser o meu fundo de emergência. Portanto, eu considero que os certificados são um bom produto de investimento para mim, para eu aplicar o meu fundo de emergência, aquele dinheiro que eu quero ter para suprir quaisquer necessidades que eu tenha de pagar contas imprevistas e poder eventualmente até utilizar para outro tipo de investimentos, nomeadamente uma casa. É essencialmente isso. Depois, rentabilidade interessante para baixo risco e capital garantido. E por fim, elevada liquidez ao fim de 3 meses. Tema número 2. O regresso aos lucros na bolsa, o regresso aos lucros nos mercados, na corretora. Quem me acompanha sabe que foram 5 meses no negativo, 5 meses com o valor do portfólio desvalorizado face ao dinheiro que eu tinha investido. Não era uma situação que me provocasse calafrios. Eu até considerava muito bem-vinda uma altura em que tínhamos aqui o valor das ações mais baixas. Agora subiram e isso, pronto, naturalmente traduz aqui em ganhos no portfólio. Nomeadamente tivemos aqui a Meta, que divulgou os earnings do último trimestre e a ação disparou. Tesla também baixou bastante, sobretudo aqui em dezembro, onde eu atingi aqui o pico negativo da rentabilidade do meu portfólio, abaixo até dos 1.200 euros, chegou a menos 1.300 euros o meu portfólio, a minha rentabilidade. Mas o que é certo é que
Só em 2 meses eu experienciei mesmo bastante volatilidade, porque depois no mês seguinte, em janeiro, o valor do portfólio disparou para uma perda assinalada no final do mês de apenas menos 160,87. Entretanto, já estou no positivo. Agora, no início de fevereiro, quem me acompanha, eu fiz estas stories em que assinalei 5 meses depois. Voltamos ao lucro na investida da Bolsa, neste momento aqui com ganhos a rondar os 500 euros. E estou então, pronto, satisfeito com este regresso aqui ao verde, embora, como disse, preferia que estivéssemos ainda num bear market mais prolongado. Porquê? Porque quando os preços estão mais altos nós temos que ser muito mais cautelosos nos investimentos que fazemos, porque os preços estando mais altos depois também podem cair mais. Quando estamos em pleno bear market, vivemos boas oportunidades para reforçar ou abrir posição em boas empresas a preços mais baixos. O que está a acontecer agora, eu sabia que mais tarde ou mais cedo iria acontecer, porque as oportunidades existiam no mercado e eu fui aproveitando. Quanto mais eu pudesse reforçar, depois maior seria aqui o potencial de lucro. No entanto, pronto, agora é continuar, oportunidades vão continuar a existir, até porque ainda não é certo que estejamos perante um bull market, apesar dos mercados em 2023 terem recuperado. E eu reitero aqui que sempre encarei isto como uma dupla oportunidade. Em primeiro lugar, reforçar a preços mais baixos. Em segundo, partilhar como é que eu próprio estou a reagir ao investimento que estou a fazer na Bolsa de Valores num cenário adverso, num cenário de perda, num cenário em que eu comecei a investir e pouco tempo depois comecei a ver o meu portfólio a desvalorizar, comecei a perder dinheiro, tudo perdas não realizadas, porque só seriam realizadas e confirmadas se eu vendesse as minhas unidades de participação. Como não vendi, as perdas são imaginárias, não existem, não se efetivam. Sei que é o receio que muitas pessoas têm, sobretudo no início. Quando vão começar a investir, querem ver logo a carteira a evoluir, não é? 100 euros, 200, 300 de lucro e começar a perceber que a coisa até está a funcionar. Para quem investe, sobretudo para quem está a investir, um bear market é a melhor coisa que pode acontecer, porque diminui o nosso risco. Diminui o nosso risco, porque uma ação que já caiu, já levou um tombo muito grande, dificilmente levará outro tombo ainda maior. Como é lógico, isto carece de uma boa análise dos ativos e das empresas, mas eu sinto que esta partida foi muito boa, muito interessante. Poderei voltar ao negativo mais à frente, mas pelo menos pude mostrar como é que eu lido com um bear market, como é que eu lido com uma situação de prejuízo, de perda, para que outras pessoas também não entrem em pânico, não desmoralizem, não desmotivem. Isto pode acontecer. Quem começa a investir na Bolsa pode passar de pouco tempo, ver o seu portfólio a desvalorizar e não estão a ganhar dinheiro, nesse caso estão a perder, mas perdas não realizadas. Reforço. O que é importante é o tempo durante o qual nós estamos investidos, não é? Se tivessem passado 5 anos e eu tivesse perdas no portfólio, calma lá, então já estou há 5 anos no mercado. O tempo é amigo dos investidores. Passaram 5 anos e eu continuo ou estou com uma rentabilidade negativa. Algo não estava bem. Agora, para quem começou a investir em julho de 2022, caminha agora para fazer um ano, mas ainda faltam alguns meses, é o melhor que pode acontecer. Começarmos a investir e os preços caírem, é o melhor que pode acontecer. É o momento para nós começarmos a comprar, fixar ali alguns preços nas primeiras unidades de participação que nós comprarmos, porque depois mesmo se comprarmos a preços um pouco mais altos no futuro, o preço de equilíbrio que vamos ter também vai ser mais baixo, porque já compramos algumas unidades de participação a preços inferiores, daí que seja uma excelente oportunidade. É um testemunho importante que considero que tenho vindo aqui a dar na página, sobretudo para quem está a começar na Bolsa de Valores. Porque a Bolsa não é algo que nós devemos assumir como agora vou experimentar a Bolsa para ver... Como quem faz apostas desportivas. Agora vou experimentar a BetClick, agora vou experimentar outra casa de apostas qualquer para apostar no futebol ou no desporto. Depois aquilo correndo bem ou correndo mal, pronto, é uma experiência. A Bolsa pressupõe outro tipo de mentalidade, outro tipo de mindset, outro tipo de envolvimento e de interesse. E os objetivos são a longo prazo, não são a curto prazo, como são apostas desportivas, neste caso. E tem que ser encarada de outra forma. Nomeadamente também aqui, as perdas e como lidar com as perdas é totalmente diferente. Em notícias dos mercados, tivemos aqui a subida dos juros. O Fed aumentou em 25 pontos base aqui a taxa de juros diretora.
nos Estados Unidos e, portanto, estamos aqui com uma taxa no intervalo de 4,5% e 4,75%. A expectativa é que os juros voltem a aumentar agora em março, atingindo aqui os 5% de taxa máxima. O Jerome Powell referiu que o processo desinflacionista efetivamente já começou nos Estados Unidos. Isso animou um pouco os mercados, embora aqui o mercado de trabalho permaneça resiliente. Os indicadores que vão saindo mostram um mercado de trabalho e uma economia, por sua vez, resiliente, e isso já está a levantar aqui algumas suspeitas de que os juros poderão até inclusivamente ou perdurar elevados durante mais tempo ou até superar os 5% de taxa máxima. A ver, vamos como é que as coisas se desenrolam, mas para já era isto a expectativa dos economistas, dos analistas, de que o aumento fosse apenas 25 pontos base, que é uma desaceleração face aos últimos aumentos de 0,75 e 0,5, e, por sua vez, na Europa, o Banco Central Europeu também voltou a subir juros, mas não abrandou. Manteve o ritmo, 0,5%, foi o quanto Christine Lagarde referiu que iria aumentar os juros na zona euro. Atingiram aqui os 3% e a expectativa é que o processo de desinflação, pelo menos na ótica do Banco Central Europeu, não está ainda no mesmo patamar. As coisas não estão ao mesmo nível do que nos Estados Unidos. Portanto, há aqui maior contenção, maiores reservas, um discurso mais agressivo por parte da Presidente do Banco Central Europeu. Reforço aqui que, em termos de inflação, nos Estados Unidos, a trajetória tem sido descendente, depois de haver aqui um pico em junho de 2022 de 9,1% de inflação homóloga. Tem vindo sucessivamente a cair até que agora registou aqui os 6,5% em dezembro. Por sua vez, na zona euro, na Europa, a inflação também tem vindo a descer, atingiu aqui um pico de 10,6% em outubro de 2022. Atualmente, os dados de janeiro de 2023 apontam aqui já para um indicador da inflação homóloga de 8,5%. Portanto, a inflação aparentemente está a abrandar, está mais elevada na Europa do que nos Estados Unidos, e é isso que será aqui o principal indicador de base de referência para os bancos centrais, quer dos Estados Unidos, quer da União Europeia, definirem aqui como é que será a sua política monetária daqui para a frente, e isso irá ter aqui naturalmente uma tradução nos mercados. Vamos ficar então aqui para ver como tudo se irá desenrolar. Por fim, tema número 3. Então, aqui o lançamento da Masterclass Valor Intrínseco de Ações da Investida na Bolsa e a respectiva comunidade no Telegram que nós criamos. A Masterclass Valor Intrínseco de Ações serve para todos aqueles que têm interesse em aprender a calcular o valor justo de uma ação, o possam aprender a fazer e o saibam fazer utilizando uma calculadora em Excel 100% fidedigna, validada, testada e automatizada com todas as fórmulas corretas, sendo apenas necessário preencher campos manuais, mas que estão devidamente assinalados, porque a calculadora inclusivamente tem uma folha só dedicada a instruções que são muito simples de compreender, basta preencher campos manuais que depois o trabalho acontece quase como que por magia, dando-nos não só o valor intrínseco, mas como também as margens de segurança de 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, para sabermos, quando vamos abrir ou reforçar posição, qual é a margem de segurança que nós estamos a ter naquele investimento. É uma formação intensiva sobre o valor intrínseco. São 9 aulas, 2 horas de conteúdo exclusivo, 100% online, sendo o valor intrínseco um tema em que muitos investidores e mesmo quem está com perspectivas de começar a investir têm dificuldade em saber fazer, e acreditem que dá muito trabalho reunir a informação suficiente para conseguirmos chegar a uma calculadora e a um método devidamente validados, fidedignos e que funcionem para nós rapidamente conseguirmos calcular com sucesso o valor intrínseco de uma ação, mas replicá-lo facilmente, calcular o valor intrínseco de outras ações. Dá mesmo muito trabalho, porque a informação que existe na internet é muito dispar, muito confusa por vezes, contraditória por vezes, e é um trabalho hercúleo e muitas vezes frustrante,
porque estamos a investir tempo a ver vídeos, a ler artigos, a achar que vamos conseguir, que é desta, mas depois chegamos ao fim, há qualquer coisa que não bate certo, se calhar até podemos numa primeira vez aplicar uma ação e achar que está ok, que conseguimos, mas depois vamos replicar noutras e algo não bate certo. E é necessário saber aqui também mais sobre o valor intrínseco e alguns conceitos-chave, até para utilizar ferramentas de calibração de valores intrínsecos para que nós cheguemos de facto a valores justos que não estão desfasados com a realidade. E o que esta Masterclass ensina é também não só o modelo DCF, do Discounted Cash Flow, de como calcular o valor intrínseco, baseando-nos na expectativa de futuros cash flows que a empresa vai gerar, de dinheiro que ela vai ser capaz de gerar no futuro, mas mostra-nos aqui alguns conceitos que fazem parte da calculadora, que fazem parte deste modelo, que é importante conhecer estas noções, perceber porque é que fazem parte aqui do modelo, de que forma é que influenciam, como é que influenciam e porquê o valor intrínseco final. São aqui 9 aulas e 2 horas de conteúdo exclusivo que valem muito a pena aprender para de uma vez por todas poderem desatar este nó, passarem a saber calcular e ter o vosso valor intrínseco e não o valor que muitas vezes alguns sites da internet vos apresentam, porque uns apresentam um valor, outros apresentam outros. Muitas vezes há desfazamentos que chegam a superar os $100 e, portanto, uma pessoa olha para um valor de $50, olha para o outro de 170, em que é que ficamos? Andamos aqui um bocado a nadar sem reais referências, até porque nem sabemos muito bem o que é que permitiu àqueles sites chegar àqueles valores. Acreditem que esta é a ferramenta prática e fidedigna que vocês precisam para os vossos investimentos, vai-vos ajudar bastante. Tem ainda manuais de apoio em PDF, adquirindo os alunos têm acesso vitalício para sempre à calculadora e também aos PDFs, têm acesso de 1 ano às videoaulas, podendo depois renovar a subscrição da Masterclass ou não. O que é certo é que após 1 ano, muito provavelmente, já vão ter todos os conceitos, todo o modelo, o método mais do que assimilado, a calculadora já vai estar do vosso lado para sempre e, portanto, podem renovar como podem não renovar, dependendo se querem ter as videoaulas para rever novamente. O valor intrínseco é essencial ser calculado para, como disse, nós não investirmos às cegas, sem qualquer referência de quanto é que nós devemos pagar, se o preço a que a ação está naquele momento é caro, se é barato. É preciso nós sabermos interpretar o mercado, o preço das ações e saber se é um bom timing para investir ou não. Acreditem que é isso que vai fazer a diferença nos vossos resultados a longo prazo. Se quiserem também aplicar com sucesso a metodologia do Value Investing, que é aquela preconizada, utilizada pelo Warren Buffett, não é? O mítico investidor, para muitos o maior investidor de todos os tempos, é preciso, em primeiro lugar, descobrir os bons negócios e depois, em segundo lugar, aprender a calcular o valor intrínseco, que é aquilo que esta Masterclass vos ensina, dotando também da ferramenta ideal para vocês poderem, de uma forma muito simples, chegar ao valor justo das ações das empresas que querem comprar, que já estão no vosso portfólio ou na watchlist e que ainda não compraram. Mais de 20 investidores, mais de 20 alunos entraram aqui na Masterclass. Temos tido aqui excelentes testemunhos, pessoas que já começaram a utilizar, já têm aqui todo o trabalhinho feito, já fizeram o cálculo para todas as ações nas quais estão interessadas e, portanto, agora estão com uma clareza totalmente diferente, agora só a poder analisar e assistir ao comportamento do mercado, mas com toda a clareza, com todo o conhecimento, se devem reforçar, se não devem, e não andam aqui um bocado a divagar, a arriscar. Porquê? Porque não sabem, porque não têm este conhecimento. Tem sido aqui fantástico ver testemunhos como aqueles que têm surgido na comunidade Telegram, no direct do Instagram. Tenho depois perguntado aqui feedback às pessoas se efetivamente estão a conseguir utilizar e de facto tem sido aqui uma ferramenta transformadora que tem feito aqui a diferença para as pessoas que já se juntaram à comunidade. Pois é, porque quem adquirir a Masterclass tem direito a entrar em 2 comunidades, neste momento. Uma delas é a comunidade da Masterclass. Entrando nesse grupo Telegram podem colocar lá todas as dúvidas e comentários sobre a Masterclass, sobre as aulas, sobre a calculadora Excel, valor intrínseco, mas depois, neste momento, nós estamos a ir com umas vagas muito, muito limitadas que vão acabar em breve, certamente. Quem adquirir a Masterclass entra gratuitamente no grupo Telegram Investida na Bolsa, na comunidade onde nós falamos sobre a Bolsa de Valores, sobre investimentos,
ações específicas, ETFs específicos, REITs, entre outro tipo de investimentos. Falamos lá com muitas partilhas de notícias, informações sobre economia, sobre o mercado, indicadores. Há aqui uma grande partilha, até porque, reparem, uma das grandes vantagens tem sido conhecer empresas que eu não conhecia. E porquê? Pela partilha de outras pessoas que conhecem essas empresas, têm um conhecimento profundo e mais opções têm entrado no meu radar e no radar dos elementos da comunidade, porque da partilha de todos nasce aqui bons insights e um conhecimento muito maior sobre as empresas que estão disponíveis na Bolsa de Valores e que podem fazer parte da nossa carteira. Podem se enquadrar, como podem não se enquadrar, mas tem sido mesmo muito interessante todo este conhecimento que temos partilhado aqui na comunidade, que está em crescimento, tem tido um excelente feedback e estamos já em preparação do nosso primeiro evento online exclusivo, em que nos vamos juntar todos no Zoom para estar aqui a analisar os 2 primeiros meses de mercado. Portanto, este evento será realizado no início de março, está em preparação. Vamos analisar o comportamento dos índices, de alguns setores de mercado, de ações concretas. Vamos falar um pouco sobre os earnings das empresas. Vamos também falar sobre valores intrínsecos de algumas ações em concreto. Portanto, rápido overview aqui de algumas empresas e depois concluindo com o valor intrínseco e a justificação do porquê. Portanto, todos aqueles que fazem parte da comunidade vão ter acesso a todas estas informações, a todo este conhecimento, para se poderem também posicionar face aqui a novas oportunidades ou àquelas que já encontraram no mercado e que estão aqui à espera de saber se é o momento ideal para aproveitar ou não. E portanto, é isto. Realmente foi aqui um mês e pouco em que muita coisa aconteceu e chegou agora a vez de finalizarmos este 4º episódio do podcast. Confesso que sabe muito bem aqui regressar a este formato, gostei bastante dos primeiros 3 episódios, o feedback foi muito bom, esta proximidade convosco, de facto tem que ser assim uma partilha muito direta, muito transparente, acho que ganhamos todos com isso. Espero que tenham gostado do episódio, que aproveitem algumas informações que eu partilhei. Se acharem que faz sentido explorar mais, no fundo o podcast também serve um bocadinho para isso, para deixar aqui alguns temas, depois vocês poderem explorar ou não. Reitero, nada disto é aconselhamento financeiro, não estou, nem aqui ninguém está habilitado a fazer esse tipo de aconselhamento, são apenas e só ideias à data de gravação, são apenas partilhas pessoais do meu percurso, da evolução do projeto, do comportamento dos mercados, as minhas ideias, é apenas e só no domínio das opiniões. Muito, muito obrigado por continuarem desse lado. Passem na Investida na Bolsa, que lá estarei e com muito conteúdo para vocês e onde vocês podem entrar à conversa comigo para fazer perguntas e saber mais sobre todo este mundo dos investimentos. Muito obrigado e até ao próximo episódio.